propriedade, de uma forma bem técnica. Pois é. Mas não é uma droga tão fraca como a gente imagina que é. Viu? Ela é uma droga que causa dependência, é uma droga que ela atinge muito a questão cerebral, causa muitos prejuízos cognitivos. Então, assim, a gente não pode tratar a maconha como se fosse uma coisa tão simples. Professora Silvana, a sua... acho que não posição, né? A sua reflexão. Ana Paula disse exatamente o que eu gostaria de dizer. E só se cabe complementação, porque eu acho que ela disse muito bem, a gente precisa tratar a questão, é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública hoje. Né? Então, não é só autorizar, liberar, não liberar. Né? Não é só. A gente tem que ter uma visão menos estigmatizada e preconceituosa, e o Estado tem que saber que, ao tratar a questão da dependência química, o acesso do usuário ao tratamento tem que ser garantido. Professora, e qual deveria ser o papel do Estado nessa questão, assim, na opinião da senhora? O papel do Estado é o que já está se encaminhando hoje, através da Secretaria Nacional, né, Antidrogas ou de Combate às Drogas. Muitas ações já estão sendo feitas. Mas, para se estender isso para os estados, cai no problema que a Ana Paula disse. Quando a gente tem um hospital público capaz de receber e tratar esses usuários, esse hospital disponibiliza, em média, se eu não me engano, 20 leitos. São 20 leitos para todo o estado. Para um estado. Para um estado inteiro. Então, é insignificante. Existe, né? A gente pode dizer que isso é tratamento? Isso é condição de tratamento? Então, o nosso trabalho também fica comprometido nesse momento. Com certeza. Inexiste. E acho que você ainda pode, temos ainda os 10 minutos, né, participar do nosso programa via Twitter, aqui Twitter, @Vida no Trabalho. Pode também ligar aqui para a Vanessa 33667474. E lembrando que você pode também acompanhar o nosso programa aí pela internet, www.radiouniversitariafm.com.br. E vamos colocar agora aqui nesse nosso debate, nessa nossa conversa, nessa nossa discussão sobre álcool e outras drogas, voltando novamente assim, a questão do dependente químico, né? Ele, longe de ser um prejudicado pela sua doença, ele tem que conviver também com muitos outros problemas, né, que ele mesmo provoca, tanto para ele, né, como para a família, né, como no trabalho. De que maneira esses dois ambientes, a família e o trabalho, por exemplo, eles podem contribuir para a recuperação desse dependente, dessa pessoa que tem problema com alcoolismo? Professora Silvana. Com relação a esse trabalho que a gente desenvolve aqui na universidade, uma coisa que a gente observa, que também já foi colocada aqui, é que quando a questão da dependência extrapola os níveis de controle do próprio servidor, do próprio usuário, esse problema vai aparecer na forma do absenteísmo, que são as faltas constantes ao trabalho, dos conflitos dentro do grupo de trabalho. E isso vem para a superintendência através dos relatos de queda de desempenho e outros problemas relacionados ao trabalho. Isso vai ter impacto direto também na família, porque uma vez que ele falta ao trabalho em função dos comportamentos relacionados à dependência, a família vai sentir um peso, porque aí vai ter uma perda salarial. Isso quando essas faltas são comunicadas. E aí se cria um problema que esse servidor vai ser devolvido de um lugar, lotado no outro lugar, e com o passar do tempo, ele vai se tornando um objeto sem serventia. Cria um estigma em torno dele e ninguém quer mais, porque já sabe que aquele servidor é dependente químico e vai trazer problema para o ambiente de trabalho onde ele for lotado. Já fica estigmatizado. Então, estigmatizado. Né? É uma questão social séria, porque aí a família automaticamente está envolvida. Aí vem questões como violência doméstica e outras questões sociais mais graves. Só abrindo parênteses aqui a fala da Silvana, que eu queria colocar que a família ela é coparticipante no processo de tratamento do dependente químico.
certo? Assim, uma vez que o dependente químico é encaminhado para o departamento, a gente faz os encaminhamentos para as instituições públicas que estão disponíveis para tratar, seja através do tratamento ambulatorial ou do internamento, mas a família, ela é coparticipante. O papel dela é fundamental nesse processo, até maior do que o papel da instituição, porque o papel da instituição é viabilizar o atendimento, mas o papel da família é fazer esse acompanhamento ao dependente químico, que é uma coisa que não é fácil, uma vez que muitas vezes os laços familiares já foram quebrados devido a problemas criados por essa dependência. Entendeu? Nós vamos colocar aqui a participação de 2 ouvintes. Eles não fazem perguntas, mas fazem algumas observações que poderiam ser comentadas aqui pelas nossas convidadas, a Ana Paula e a professora Silvana. O Ernesto, ele é farmacêutico lá do Joaquim Távora. Ele diz que deve ser feito um trabalho, na opinião dele, de conscientização para não aquisição de bebida em postos de gasolina. Né? Ele diz porque é proibido beber e dirigir, mas a venda de bebida nos postos de gasolina é muito grande. É uma coisa meio paradoxal, né? É proibido, mas está à venda nos postos. Está à venda nos postos, é estimulado na mídia, né? Inclusive, tem até uma frasezinha que eles gostam muito de dizer, né? Depois da propaganda, se for dirigir, não beba. Mas, depois que você bebe, você não vai lembrar disso, não, com certeza. O Ernesto também diz que o álcool é muito perigoso, na opinião dele, pois é uma droga lícita, mas que traz muitos prejuízos à saúde. Nós também temos uma colaboração da Vanessa no Demócrito Rocha. Ela diz que o incentivo ao álcool está até mesmo ligado nas letras de músicas, como forró, nas festas de forró. Muitos já associam a bebida à diversão, à fuga dos problemas, até pelo que se diz nas letras das músicas, que ela acha que induz. A senhora gostaria de fazer alguma observação em relação a isso, professora Silvana? Isso aí que os ouvintes estão trazendo remete à nossa primeira colocação aqui do programa, que o álcool e as demais drogas, e o álcool de uma forma lícita e muito mais fácil e muito mais usual, está presente e permeando todos os nossos contatos sociais. É uma questão cultural, né? Como a gente já colocou aqui inicialmente, é uma questão cultural o consumo de bebida alcoólica na nossa sociedade. E permitido, né? E permitido e incentivado. Incentivado. Eu acho que nós temos ainda, acho que 5 minutinhos, dá para colocar mais uma questão. Nós aprendemos desde cedo que o dependente químico foi uma questão que a Ana Paula abordou no início, e eu disse que no finalzinho nós abordaríamos, que a gente aprende, né, e discute, coloca desde cedo, que o dependente químico esteja ou não em recuperação, ele foi sempre e será um dependente químico. Não existe uma cura para a dependência. Nunca o paciente que tem dependência química, ele poderá beber ou usar qualquer outra droga, né, o álcool, né, a maconha ou qualquer outra droga, de maneira controlada. Não dá para controlar, não. Vocês que trabalham diretamente com isso, a professora Silvana, que tem um estudo, né, em cima disso, e a Ana Paula, que é assistente social, que trabalha também com os dependentes químicos aqui na Universidade Federal do Ceará. Começamos aqui com a Ana Paula. Eu vou te falar pela minha experiência, pela experiência do meu trabalho, tá entendendo? Assim, principalmente em relação ao álcool. O que eu tenho observado, assim, dos servidores aqui, é que se ele passar 5 anos sem beber, e ele for ali no bar, no final da tarde, e for tomar uma dose com os amigos, ele não para. Ele recomeça tudo novamente. É impressionante, tá entendendo? Mas ele não tem condição, o dependente químico, ele não tem condição de fazer o uso de uma droga, aí eu estou me referindo aqui ao álcool, né, já que é uma droga lícita, de uma forma social. Os AAs dizem, né? Evite a primeira dose, né? Parece que é o AA faz, exatamente, ele, no trabalho dele, eles colocam isso constantemente, evite o primeiro gole. Exatamente porque ele sabe que se ele tomar o primeiro gole, vai começar tudo de novo. Ele vai ter uma recaída, ele vai ter um lapso, tá entendendo? É importante salientar
que a gente está falando do dependente. Quando você diz, se existe uma forma de controle, se a pessoa já passou do uso social, evoluiu para o uso nocivo e se tornou dependente, aí é o que a Ana Paula colocou. Esse controle fica muito difícil, muito quase que impossível. Então, é o lema do AA, evite o primeiro gole. Agora, se a pessoa faz o uso nocivo e consegue, de uma certa forma, identificar a relação dela com a bebida, seja o álcool ou com a droga que ele usa, identificar o que é que essa droga supre, se ele consegue fazer isso, nem todo mundo tem acesso, por exemplo, a um processo terapêutico, né, ou um atendimento especializado, mas se a pessoa consegue, ela teria como controlar. Então, um dos relatos nesse estudo, já que você citou, um dos relatos de um dos servidores que participaram desse estudo, dessa pesquisa, ele diz que ele era um desses sujeitos em que as pessoas não acreditavam mais. Então, ele ia para um local de trabalho e ali as pessoas já olhavam para ele de uma forma estigmatizada. Até que ele encontrou um lugar que o recebeu e que deu para ele uma atividade de trabalho com sentido, com significado. E ele se sentiu valorizado. Então, foi o trabalho com sentido, com significado, que fez com que ele conseguisse esse resgate. Aí ele disse, isso é a fala dele, hoje eu não tocaria em álcool por nada. Hoje eu sou o cara, eu me reencontrei. Então, foi através do trabalho. Para outras pessoas, esse resgate se dá através da religião. Para outras pessoas, esse resgate se dá através de um trabalho de terapia, onde ele trabalha a sua autoestima. A família também tem um papel muito importante. Mas é um tratamento, uma evolução, e se a gente pode falar em cura, individual. Mas estamos já quase sem tempo. Mas ele consegue fazer isso só ou ele precisa necessariamente de uma ajuda, de um psicólogo? Dá para fazer só? A ajuda é importante. A ajuda é muito importante. Mas é possível. Esse caso que eu estou relatando, ele conseguiu, através de identificando o que é que dava sentido, o que é que dava prazer na vida dele, por exemplo, no espaço de trabalho, conseguir esse resgate. Porque ele percebia que, à medida que ele consumia e que ele chegava embriagado, ele perdia as oportunidades de estar ali. Então, no momento que ele encontrou um lugar onde ele foi valorizado e reconhecido, ele foi capaz de ter o controle e abandonar. Nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Vida no Trabalho, a saúde do trabalhador em debate, que hoje discutiu álcool e outras drogas, contando com a participação da psicóloga Silvana Holanda, do Departamento de Desenvolvimento Profissional da Universidade Federal do Ceará, e da Ana Paula, assistente social do Departamento de Desenvolvimento Humano. E lembrando que você pode obter mais informações sobre esse tema acessando o blog vidanotrabalhoufc.blogspot.com. Lá você encontra vídeos dos programas desse e do programa anterior e também outras informações sobre o tema aqui debatido. Nós agradecemos aqui as nossas convidadas e lembramos que nós voltamos na próxima quinta-feira, às 14h, debatendo assédio moral. Uma boa tarde. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima.